Uma cidadezinha cheia de segredos e um violeiro que parecia andar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Minha avó Margarida era boa de contar história, viu? Mas de todas as que ela me contou do sertão, nenhuma mexeu comigo tanto quanto a do tal Joilson, o violeiro. Era engraçado ver como ela falava dele. Dava pra notar que ela ficava toda nostálgica, mas ao mesmo tempo meio agitada, sabe? Como se aquilo tudo tivesse acontecido ontem. Num dia desses, a gente estava sentado no quintal, o sol estava de rachar, e ela finalmente decidiu me contar tudo nos mínimos detalhes. Era 1956. Minha avó tinha 19 anos na época. Ela era costureira, e das boas. Todo mundo na cidadezinha conhecia o trabalho dela. Olha, o calor naquele sertão de Pernambuco não era brincadeira não. De noite, então, era um sufoco. O pessoal saía pra rua, tentando pegar uma brisinha, batendo papo na calçada, sabe como é? Foi numa dessas noites abafadas que a vovó conheceu o Joilson. O cara apareceu assim, do nada, tocando aquela viola dele. Agora deixa eu te contar. Esse Joilson não era um sujeito qualquer não. Tinha um jeito diferente, cativante. Quando ele chegava, todo mundo parava pra olhar. Mas tinha algo nele que deixava a gente meio, sei lá, inquieto. O povo da cidade vivia falando que ele era mais do que aparentava, que tinha algum mistério ali. Mas a vovó? Ela não estava nem aí pro que diziam. Teimosa do jeito que era, pra ela o Joilson era só um cara talentoso demais da conta e, olha, irresistível também. Bom, deixa eu contar pra você como foi esse primeiro encontro da minha avó com o Joilson. Do jeito que ela falava, parecia que tinha sido um sonho mesmo. Ela estava lá, sentada na praça, sabe? Meio distraída, ouvindo uma música que vinha de longe. E de repente quem aparece? O Joilson, com aquela viola dele. Ele começou a tocar uma melodia, que era de hipnotizar mesmo. Mas o que chamou a atenção da minha avó foram os olhos dele. Ela dizia que tinha um brilho diferente, uma coisa que ela nunca tinha visto antes. Aí aconteceu uma coisa engraçada. Quando o Joilson olhou para ela, ela sentiu um arrepio. Mas não era só um arrepio qualquer não. Era como se ele estivesse olhando através dela. Ela me contou uma vez. Era como se ele soubesse de todos os meus segredos. E olha que ela falava isso com o olhar longe, como se estivesse revivendo aquele momento. Minha avó sabia que tinha algo estranho ali, mas ao mesmo tempo ela não conseguia resistir. Não demorou muito para começarem a surgir umas histórias sobre o Joilson. O povo falava que ele não era gente de verdade, que era um espírito andando pelo sertão, enfeitiçando as pessoas. Minha avó ouvia tudo isso, mas para falar a verdade, ela nunca acreditou muito não. Para ela, o Joilson era só um homem mesmo, só que com um talento fora do comum e um jeito que marcava a gente. O romance da minha avó com o Joilson foi bem intenso. Eles começaram a se encontrar bastante. Mas era sempre naquelas noites bem escuras, quando todo mundo já estava dormindo e a cidade ficava quietinha. Minha avó, coitada, se apaixonou de verdade. Toda vez que o Joilson tocava aquela viola dele, ela sentia como se fosse a única pessoa no mundo inteiro. Era um amor daqueles bem fortes. Mas era tudo às escondidas. Ela guardava aquilo só pra ela, não contava pra ninguém. Agora, o Joilson, ele era que nem o vento. Ia e vinha do jeito que bem entendia. Não dava pra prever. Às vezes ele aparecia do nada, outras sumia sem falar nada. Isso deixava minha avó toda ansiosa, preocupada. Mas sabe que ela nunca perguntava nada? Pra ela, cada vez que eles se encontravam, era como se fosse um presente. Ela tinha medo de estragar tudo se começasse a fazer perguntas. Com o tempo, o Joilson começou a sumir por mais tempo. Minha avó não queria admitir, mas começou a ficar incomodada com as histórias que o povo contava. Tinha gente que jurava de pé junto que tinha visto ele em outros lugares, mas ao mesmo tempo. E sempre falavam do mesmo sorriso meio misterioso dele e da viola que ele carregava para todo lado.
Ela tentava não ligar, mas no fundo aquilo tudo mexia com ela. Bom, chegou uma hora que minha avó não aguentava mais esperar. O coração dela estava apertado, aí ela decidiu ir atrás do Joilson. Alguém falou para ela que ele estava numa cidade ali perto, e você acredita que ela não pensou duas vezes? Pegou a estrada assim, do nada. Não era longe não, mas para ela foi uma viagem e tanto. Ela estava com medo, não sabia o que ia encontrar. Quando ela chegou nessa tal cidade, começou a procurar por ele. Ia de casa em casa, perguntando se alguém tinha visto o Joilson. Mas olha, era estranho. O povo não falava direito, parecia que estavam fugindo do assunto. Mas a minha avó, teimosa que só ela, não desistiu não. Foi quando ela encontrou uma senhora bem velhinha, que parecia saber de alguma coisa. Essa senhora olhou para minha avó de um jeito. Aí ela foi e soltou a bomba. Disse que o Joilson já tinha morrido fazia anos e que aquele violeiro que minha avó conhecia não era gente de verdade, era um espírito andando por aí no sertão. Agora, adivinha o que minha avó fez? Deu risada. Achou que era só mais uma daquelas histórias de fantasma que o povo conta para assustar os outros. Então, a coisa ficou mais estranha ainda. Aquela senhora não largou do pé da minha avó. Ela pegou e levou a vovó para a casa dela. Lá, ela mostrou uma foto velha, toda amarelada. Quando minha avó olhou aquela foto, foi como se o chão tivesse sumido. Era o Joilson ali, igualzinho. O mesmo rosto, o mesmo jeito de olhar, até a roupa era a mesma. A vovó ficou sem saber o que pensar. Aí a senhora falou: "Vamos dar uma volta no cemitério." Minha avó foi, meio sem entender direito. Chegando lá, no meio daquele monte de túmulo velho, a senhora mostrou uma lápide. E adivinha de quem era? Do Joilson. Tava lá o nome dele, as datas e tudo. E olha só, dizia que ele tinha morrido muito antes da minha avó nascer. Nossa, a vovó ficou sem chão. Como é que podia? O homem que ela amou tanto, que ela conhecia tão bem, já estava morto há tanto tempo. Ela ficou ali parada, olhando para aquela lápide, sem saber o que fazer. Não sabia se chorava, se ria, se saía correndo dali. Era como se o mundo que ela conhecia não fizesse mais sentido. Depois de tudo aquilo, minha avó voltou para casa. Ela estava abalada, confusa. Não contou para ninguém o que tinha acontecido. Aquela viagem, o cemitério, o túmulo do Joilson. Parecia que ela estava presa num pesadelo e não conseguia acordar. O Joilson nunca mais apareceu. E olha, o buraco que ele deixou, nada preencheu. A vida continuou, sabe como é. Minha avó casou, teve filhos, netos. Mas aquela história com o Joilson ficou ali, sem um final. Era como se fosse um segredo que ela guardava a 7 chaves. De vez em quando ela não conseguia dormir, aquilo voltava para atormentar. Ela me disse uma vez: "Eu amei um homem que não existia, ou talvez amei mais do que eu podia entender." Por muito tempo essa história ficou escondida, igual o Joilson lá no cemitério. A vovó não falava disso com ninguém. Aí um dia, já bem velhinha, ela resolveu me contar tudo. E sabe o que é mais doido? Mesmo depois de tanto tempo, quando ela lembrava do Joilson, parecia que ela estava vendo ele ali, tocando aquela viola só para ela. Enquanto minha avó ia contando essa história toda, eu ficava ouvindo com o coração na mão. Era difícil de acreditar, sabe? Mas do jeito que ela falava, parecia que eu estava lá com ela, vendo tudo acontecer. Fiquei pensando, quem era esse Joilson de verdade? Um homem normal? Um fantasma? Ou será que era uma coisa ainda mais estranha? No final das contas, a vovó me deixou cheio de dúvidas. Mas acho que é isso que faz a história ser tão boa. Tem coisa que a gente nunca vai saber mesmo. São mistérios que ficam por aí, igual aquele som de viola que a gente ouve de longe numa noite escura. Hoje em dia, quando eu lembro dessa história da minha avó, me dá um arrepio, mas ao mesmo tempo, eu fico fascinado, sem saber explicar direito o porquê. Esse violeiro misterioso virou mais que uma lenda para mim. É como se fosse parte da família agora. Como se fosse um som distante que a gente ainda ouve toda vez que bate aquela saudade.
Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo das contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.